tudo bem, querido aluno? Vamos voltar hoje com a aula de Direito Constitucional, dando destaque agora para Direitos Sociais, para a prova da Polícia Civil do Paraná. Tudo bem? Vamos lá, começar Direitos Sociais. Começa ali no artigo 6º da nossa Constituição. Querido, primeira informação importante para a sua prova. Dentre os direitos sociais, o artigo mais importante certamente é o artigo 6º. Os demais, eles não são assim tão relevantes para a sua prova, porque se tratam de direitos dos trabalhadores, direitos dos trabalhadores privados. A gente vai ver que alguns ali se aplicam para os públicos também. Depois vai entrar falando um pouquinho sobre sindicato. Veja, não é um tema tão relevante. Isso não significa que você não precisa estudar, tudo bem? Precisa estudar. Leia a Constituição, que a gente já falou que é a parte mais importante para a sua prova, a leitura do texto constitucional, para que você lembre os dispositivos na hora da sua prova. Mas, se você quiser aí, né, uma dica especial para a véspera, para estudar para a sua prova, certamente não são direitos sociais, mas sim direitos individuais, que a gente já estudou do artigo 5º, e mais para frente que a gente vai ver os direitos relacionados à segurança pública, né, as previsões constitucionais relacionadas à segurança pública, tá bom? Mas vamos começar direitos sociais. Toda vez que a gente falar de direitos sociais, você precisa saber uma premissa básica que os concursos públicos ainda adotam. Os concursos públicos entendem ainda, né, com base numa doutrina um pouquinho mais tradicional, que os direitos sociais são direitos prestacionais. Como assim? O Estado precisa fazer algo para garantir o seu direito. Nós vimos que os direitos individuais, eles são direitos negativos. São direitos em que o Estado não atua, por isso ele lhe garante o direito. Exemplo que a gente estudou, a questão da propriedade. Para que o Estado lhe conceda a propriedade, direito individual previsto no artigo 5º, é preciso que o Estado não invada a sua propriedade, não desaproprie de forma ilegítima, ou seja, não faça um não agir. E os direitos sociais? Direitos sociais não, são direitos de agir, direitos prestacionais, direitos positivos. Para que você tenha, o Estado precisa fazer alguma coisa. Ou seja, de nada adianta o Estado garantir alimentação se ele não fizer uma política pública para garantir uma alimentação mais barata, como a gente vê aqui no município de Londrina. O prato a R$1, né, na hora do almoço, tem ali pertinho do Terminal Central uma política pública nesse sentido. Ou quando o Estado não garante, por exemplo, merenda escolar. Se ele não garante, querido, ele não tem como garantir a alimentação. Não adianta o Estado garantir saúde na Constituição se ele não fizer políticas para a atuação do SUS, por exemplo. Por isso que a gente vai falar para a sua prova que os direitos sociais, eles são positivos, dependem de um agir do Estado. Eles objetivam o quê? Melhoria da qualidade de vida das pessoas. Garantir o que é mínimo, o que é básico, o que é essencial para a sobrevivência. Tudo bem? O que mais aqui nós temos sobre direitos sociais? Saiba que esses que estão previstos aqui não são uma lista taxativa. Ou seja, não são só esses que estão previstos no artigo 6º e nos seguintes que são direitos sociais, mas todos aqueles previstos ao longo do texto constitucional que têm o mesmo objetivo, melhorar a qualidade de vida da sociedade. Por isso que a gente vai ver ali a partir do 198 da Constituição a ordem social, ou seja, todos os direitos que são garantidos às pessoas dentro da ordem social, dentro dos direitos sociais. Por isso que eles vão aparecer lá pra frente também. E a gente vai estudar um pouquinho, você sabe, porque também está previsto no seu edital, em outra aula, tudo bem? O que mais temos sobre direitos sociais, de princípios aqui importantes? Saibam, queridos, que eles não estão previstos como cláusulas pétreas na nossa Constituição. O que são cláusulas pétreas, você vai me perguntar? Cláusulas pétreas são aqueles direitos e aqueles limites constitucionais estabelecidos no nosso artigo 60 da Constituição, em que não é possível que o legislador faça uma alteração a título de supressão. Ele pode sim mexer nesses direitos previstos na Constituição apenas para ampliá-los e não para reduzi-los. Então lá no artigo 60 está previsto que são cláusulas pétreas os direitos individuais, aqueles do artigo 5º que a gente estudou. Eles, o Estado não pode
pode suprimir, só pode ampliar. Mas e os direitos sociais? Direitos sociais não está previsto como cláusula pétrea. Mas, apesar de não estar previsto como cláusula pétrea, a doutrina constitucionalista entende que é impossível um retrocesso de direitos sociais. Ou seja, ainda que não esteja previsto, ou seja, tecnicamente a gente poderia reduzir, poderia retirar um direito social, a doutrina prevê que pelo princípio da vedação ao retrocesso, os direitos sociais não podem voltar para trás, a gente não pode tirar um direito social, mas apenas ampliá-los, tá bom? Vamos dar uma olhadinha no caput do artigo 6º. Olha o que ele fala. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade, à infância e assistência aos desamparados na forma da Constituição. Querido, 2 destaques. A alimentação entrou em 2010 nesse nosso dispositivo e o transporte foi o último que entrou, em 2015. Isso significa que antes disso o Estado não tinha que garantir a alimentação ou transporte? Não, claro que não. Ele tinha que garantir sim. Só que ainda não era previsto expressamente no caput do artigo 6º, tá bom? Saiba esses direitos, precisa decorar para sua prova, tudo bem? Porque eles são os mais importantes. Vamos entrar agora no artigo 7º da Constituição. O artigo 7º, querido, vai falar um pouquinho sobre os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Como falei para você, não é tema de maior importância para sua prova, é por isso que eu preciso que você faça a leitura do artigo 7º na sua casa. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato, a gente já conversou sobre isso, pode mandar um e-mail para mim, ou pode conversar comigo em sala de aula também, mas vamos tratar aqui apenas dos mais importantes, aqueles que podem gerar algum tipo de dúvida no seu estudo sobre o artigo 7º. De maneira geral, o artigo 7º vai trazer direitos que são muito compatíveis com a nossa realidade, ou seja, você certamente sabe que a todos no Brasil é garantido, no mínimo, o salário mínimo nacional. Sabemos disso. E onde está previsto isso? No artigo 7º da Constituição. Sabemos também que o 13º é garantido aos trabalhadores. E onde está previsto isso? No artigo 7º da Constituição. Então, esses direitos são direitos que nós conhecemos. Por isso que eles são mais simples e mais fáceis de estudar. Vamos aqui tratar, então, daqueles que são mais relevantes e daqueles que podem gerar alguma dúvida. Vem comigo para o texto constitucional. Inciso 6º, fala lá que nós temos como regra irredutibilidade salarial, salvo o previsto em acordo ou convenção coletiva. Gente, a nossa regra no Estado brasileiro é que o salário não pode ser reduzido. Nós temos o princípio da irredutibilidade, mas é possível que ele seja reduzido por negociação coletiva. Negociação coletiva é gênero de 2 espécies, acordo e convenção. O que é o acordo coletivo? Aquele ajuste realizado entre o sindicato dos trabalhadores e uma empresa específica. Então, por exemplo, o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio de Londrina faz um acordo coletivo com a Pernambucanas, uma empresa específica. E o que é convenção coletiva? Convenção coletiva é o ajuste entre 2 sindicatos, sindicato patronal e o Sindicato dos Trabalhadores. Então, não é uma empresa específica, mas o sindicato patronal, o sindicato das empresas. Se tivermos negociação coletiva, que eu já te expliquei que é gênero dessas 2 espécies, aí sim será possível reduzir os nossos salários, tá bom? Vamos para mais um dispositivo. Possibilidade de compensação e redução de jornada mediante acordo ou convenção coletiva. Querido, você sabe que a regra no Estado brasileiro é que as pessoas vão trabalhar 8 horas diárias, 44 semanais. Normalmente elas trabalham 8 horas de segunda a sexta e no sábado trabalham 4 horas, totalizando aí 44 semanais. Mas é possível que essa jornada seja reduzida, compensada, ajustada por via de negociação coletiva. Ou seja, é possível, por exemplo, que se estabeleça por via de negociação que alguém vai trabalhar 8 horas e 48 minutos por dia e não vai trabalhar no sábado. Isso faz com que se totalize na semana 44 horas semanais, exatamente o previsto na nossa Constituição. Então, todas essas modificações de jornada de trabalho, elas podem acontecer desde que a gente tenha uma
uma previsão em negociação coletiva. O que mais temos aqui? Turnos ininterruptos de revezamento com jornada de 6 horas. Trouxe esse dispositivo porque turnos ininterruptos de revezamento nem sempre as pessoas conhecem essa expressão. O que são eles? Os turnos ininterruptos de revezamento, eles acontecem nas empresas que precisam ficar abertas e em funcionamento 24 horas. Ou seja, a empresa nunca para. Como ela nunca para, ela precisa de trabalhadores o tempo inteiro. Mas, apesar delas precisarem de trabalhadores o tempo inteiro, não dá para pedir para uma pessoa ficar lá 24 horas seguidas, não é verdade? Por isso que a gente estabelece turnos de revezamento. Ou seja, a empresa separa grupos e esses grupos vão fazer jornadas em todos os turnos do dia: manhã, tarde, noite, madrugada. A empresa pode dividir em 4 turnos de 6 horas, por exemplo. Assim ela pega lá o trabalhador e coloca que ele vai trabalhar das 6 da manhã ao meio-dia, outro do meio-dia às 6 da noite, às 18 horas, outro das 18 à meia-noite e assim por diante, estabelecendo turnos de 6 horas. Totalmente possível. Querido, apesar da gente estabelecer esses turnos de revezamento, a Constituição fala que eles serão divididos em grupos, cada um para um período, e que as pessoas que estão nesses turnos vão revezar os seus horários. Como assim? Temos o grupo da manhã. O grupo da manhã, que trabalha das 6 ao meio-dia, 6 horas, nos primeiros 15 dias do mês ele fica no turno da manhã. Nos últimos 15 dias do mês ele fica no turno da tarde. No mês seguinte ele já vem trabalhar no turno da noite. E nos outros 15 dias ele vem trabalhar no turno da madrugada. Ou seja, ele fica revezando os turnos, fazendo sempre essa jornada de 6 horas, mas revezando. Existem algumas empresas que revezam de semana em semana, outras de 15 em 15 dias, outras de mês em mês, mas sempre revezam o horário de trabalho. Como essa jornada ela é muito prejudicial, veja como é difícil você trabalhar uma semana de manhã, a outra semana à tarde, a outra semana à noite, a outra semana de madrugada, você nunca consegue se ajustar no seu horário. A Constituição estabelece que para turnos ininterruptos a gente não vai ter como regra uma jornada de 8 horas, mas sim como regra uma jornada de 6 horas. Tudo bem? Então a regra é a jornada de 6 horas. Lari, a exceção? A exceção é que eu posso ampliar para 8 desde que eu tenha negociação coletiva. Tudo bem? Próximo dispositivo constitucional. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Eu sei que você conhece o nosso DSR, o nosso repouso semanal remunerado, mas eu trouxe ele aqui como destaque. Por quê? Porque às vezes a gente esquece que ele é preferencialmente aos domingos. Não é obrigatório que a empresa conceda repouso semanal remunerado sempre aos domingos. Certamente você já deve ter percebido isso na sua cidade, porque aqui nós temos sim vários trabalhadores que estão prestando serviços aos domingos, em farmácias, em mercados. Então é totalmente possível que o repouso semanal remunerado não seja no domingo, seja na segunda, seja na terça, e a gente modifique esse repouso, tudo bem? Você já deve estar pensando aí, mas tem um mínimo previsto de repousos no mês que tem que ser no domingo? Não se preocupe com essa história, porque isso não está na Constituição, então não cai na sua prova, tá bom? Vamos para o próximo dispositivo. Ação quanto aos créditos resultantes da relação de trabalho com prazo prescricional de 5 anos para trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. O que esse dispositivo nos fala? Esse dispositivo nos fala, gente, que do término do contrato de trabalho, a pessoa tem até 2 anos para entrar com ação trabalhista. Então, o prazo que a gente chama de prescricional bienal, ele se inicia ao final da relação de trabalho. Pode ser uma demissão, pode ser um pedido de demissão, né? Uma saída do trabalhador. Tanto faz o tipo, como se finalizou, terminou esse contrato de trabalho, tanto faz. Mas a partir desse dia que a gente tem a assinatura do termo de rescisão do contrato de trabalho, conta-se 2 anos e é o prazo que a pessoa tem para entrar com a ação. E qual que é o prazo quinquenal que estabelece a Constituição, né? A prescrição de 5 anos. Essa prescrição, querido, ela é contada do dia que você entra com a ação,
Só que ela é contada para trás, 5 anos para trás do dia que você entra com a ação, para que você possa cobrar os direitos. Ou seja, se você foi demitido hoje e hoje você entra com a ação trabalhista, você consegue cobrar os direitos relativos a 5 anos do seu contrato de trabalho. Por isso que a gente conta para trás, do dia que você entra com a ação, 5 anos para trás é o tempo que você pode cobrar. Mas e se você espera um pouquinho e resolve entrar com a ação e cobrar os seus direitos daqui a 1 ano? Então, daqui a 1 ano você entra com a ação, cobra os seus direitos. Quanto que você vai poder exigir dentro da Justiça do Trabalho? Apenas 4 anos de serviço e dos direitos decorrentes do seu contrato. Por que 4 anos? Porque eu te falei que o prazo prescricional de 5 anos, eu conto do dia que eu entro com a ação. Então, do dia que eu entro com a ação, eu conto 5 anos para trás. Como eu perdi 1 ano, né, porque eu fiquei esperando para entrar com a ação, então eu vou conseguir pegar apenas 4 anos dentro do meu contrato de trabalho a título de direitos. Tudo bem? Vamos para mais um dispositivo. Artigo 39, parágrafo 3º, gente. Ai, pulei um, né? Me desculpe. Vamos lá, inciso 34. Esses todos os direitos se aplicam aos trabalhadores avulsos. O que significa avulso? Trouxe esse também porque às vezes a gente não conhece o trabalhador avulso. O trabalhador avulso é aquele que trabalha com a sua mão de obra intermediada por uma entidade. Normalmente eles aparecem nos portos. Nos portos a gente fala que os avulsos eles são intermediados pelo órgão, o órgão gestor de mão de obra. O que é esse órgão? O órgão, gente, é a empresa concessionária do serviço público que pegou o porto do estado para cuidar e regula e intermedia a mão de obra daquele avulso. Então, o avulso, ele é contratado do órgão dessa empresa que organiza a mão de obra. O avulso é um trabalhador que vai no porto de manhã e vai direto no órgão conversar e fala: querido, e aí, tem trabalho para hoje? E ele fala: tem sim, vai lá naquele navio ali e faz o descarregamento. A pessoa vai até o navio, faz o descarregamento. No dia seguinte, o avulso vem, vai direto no órgão e pergunta: e aí, tem serviço para hoje? Ele fala: tem sim, vai naquele outro navio e faz o carregamento. Ou seja, o órgão, ele todos os dias organiza essa mão de obra do porto. Veja, o trabalhador não é contratado direto no navio, o trabalhador é contratado do órgão. O navio faz o pagamento para o órgão e o órgão repassa os valores para esse trabalhador avulso. Dentro dos centros urbanos e mais propriamente dos centros rurais também, nós temos esses trabalhadores avulsos que são organizados por sindicatos. Aqui na região de Londrina, por exemplo, nós temos os sindicatos dos movimentadores de mercadoria, que funcionam da mesma forma do órgão. Ou seja, o trabalhador vai de manhã lá no sindicato, que é movimentador de mercadoria, e pergunta se tem trabalho para ele. E ele fala: tem sim, vai lá, passa uma semana em tal empresa, ajudando a carregar e descarregar os caminhões com grãos, por exemplo. A pessoa vai, fica uma semana trabalhando na empresa, acontece muito nos períodos de safra, passa uma semana carregando, descarregando, depois ela volta pro sindicato e fala: e agora, tem trabalho para mim? Ele fala: tem sim, vai naquela outra empresa. Veja, mais uma vez, o trabalhador ele é contratado do sindicato e não das empresas que ele atende. A empresa faz o repasse para o sindicato e o sindicato repassa os valores para o trabalhador. Tudo bem? Agora sim, vamos no 39. Vou dar um destaque no artigo 39, parágrafo 3º, porque ele, que está lá na frente da nossa Constituição, estabelece quais desses direitos do artigo 7º, querido, que são específicos para servidores públicos, ou seja, quais desses se aplicam para os servidores públicos. Se eu pudesse dizer algum dispositivo do artigo 7º que é realmente importante para a sua prova, são esses, porque eles se aplicam para os servidores públicos em geral. Então, leia o artigo 39, parágrafo 3º, veja quais são os direitos que se aplicam para os servidores públicos e dê enfoque neles nos seus estudos. Tudo bem? Vamos agora para o artigo 8º da Constituição, direito sindical, inciso 1º. A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedados ao poder público interferência e intervenção na organização sindical. O
Querido, o nosso sindicato, ele é criado independentemente de autorização do Estado. O Estado não precisa emitir uma autorização para que se crie e nem mesmo pode interferir nomeando dirigente ou escolhendo tesoureiro, secretário, de maneira alguma. O Estado não interfere na atuação do sindicato. É preciso que o sindicato faça o registro quando ele é criado, isso não há nenhum problema, não é uma vedação, nenhuma violação a esse artigo, mas não há autorização específica para criá-lo. Tudo bem? Próximo dispositivo. Inciso segundo. É vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau representativa da categoria profissional ou econômica na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Esse dispositivo vai falar pra gente sobre a base sindical. A base sindical, gente, é o mínimo que um sindicato pode representar. Aqui no município de Londrina, por exemplo, nós temos vários sindicatos que atuam apenas no município de Londrina. Pode, claro que pode, porque Londrina é um município. A menor base é o município. Não poderia, dentro do município de Londrina, ter dois sindicatos representativos da mesma categoria, mas em bairros diferentes. Por exemplo, não era possível que se estabelecesse dentro do município de Londrina dois sindicatos dos vendedores de Londrina, vendedores do comércio. Um na Zona Norte e um na Zona Sul. Não pode, porque estão na mesma cidade. Então, sempre é preciso que um sindicato represente, no mínimo, uma base territorial que é correspondente ao município. Ah, mas pode ser mais? Pode. Então, a gente pode ter, por exemplo, o Sindicato da Construção Civil, dos trabalhadores da construção civil de Londrina e região. E pegar Cambé, Ibiporã, Apucarana, Arapongas, não tem problema. Pegar várias cidades, não tem problema, desde que o mínimo seja um município. E aí, mais uma vez, lembrando que esse sindicato não é só dos trabalhadores, mas também o patronal. Então, o sindicato das empresas também precisa ter, no mínimo, um município como representatividade. Próximo dispositivo. Inciso 3º. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. O sindicato, ele defende a categoria não só no aspecto judicial, mas também no aspecto administrativo. É por isso que o sindicato, ele representa em ações coletivas, dentro do direito do trabalho, ele pode substituir o empregado em ações plurimas, em ações de cumprimento, mas ele também pode representar os trabalhadores em questões envolvendo o Ministério do Trabalho, por exemplo, que é um órgão administrativo, à parte, não está dentro do judiciário. Então, o sindicato atua nesses dois segmentos, tanto no segmento administrativo quanto no segmento judicial. Próximo dispositivo. 4º. A Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para o custeio do sistema confederativo de representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei. A Constituição estabelece duas contribuições sindicais. A primeira é aquela fixada pela Assembleia Geral. Essa contribuição fixada pela Assembleia Geral, ela será devida para o custeio do próprio sindicato e de todo o sistema confederativo. Essa contribuição, gente, apesar de não estar previsto na Constituição, ela só é descontada dos filiados, apenas deles. Eles pagam, não são todos os trabalhadores em geral. E qual que é a outra contribuição? A contribuição é aquela prevista em lei. Veja, a Constituição não fala qual que é a contribuição. Ela fala que haverá uma outra contribuição prevista na lei. Vou te dar apenas um destaque, porque eu sei que esse dispositivo está muito emblemático depois da reforma trabalhista, mas fique atento que não cai a reforma trabalhista na sua prova. Antes da reforma trabalhista, essa contribuição prevista em lei que a Constituição menciona, ela estava prevista na CLT. É aquela contribuição que você pagava independentemente de autorizar ou não, independentemente de ser filiado ou não, no valor de um dia de trabalho por ano.
todo mundo tinha essa contribuição descontada. Mas por quê? Porque estava prevista na Constituição? Não, porque estava prevista lá na CLT. Só que depois da reforma trabalhista, a CLT tirou essa contribuição. Ou seja, a Constituição continua garantindo que pode haver uma contribuição prevista em lei, mas como a CLT tirou, ela não existe mais. Então essa contribuição que era obrigatória para todo mundo tinha que pagar um dia de trabalho por ano para o sindicato, independentemente de filiação ou não, de autorização ou não, essa contribuição deixou de existir. Então ela não está prevista mais na lei infraconstitucional, mas continua prevista na Constituição. Isso significa que amanhã depois pode vir uma lei e estabelecer essa contribuição de novo, tá bom? Próximo dispositivo. Ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato. Querido, não existe fidelidade sindical. Você pode entrar e sair do sindicato a qualquer tempo. Não existe um tempo específico, um período mínimo ou máximo que você pode ficar no sindicato. Filiou-se, tudo bem. Quer se desfiliar? Vai se desfiliar. Não tem problema nenhum. Não existe obrigatoriedade de permanecer filiado a sindicato. Próximo dispositivo. Sexto, é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Toda vez que a gente for fazer uma negociação coletiva de trabalho, será obrigatório que o Sindicato dos Trabalhadores esteja presente. Por isso que a gente viu que tanto no acordo coletivo quanto na convenção coletiva, sempre os sindicatos dos trabalhadores fazem parte. E o sindicato patronal? A gente já viu que o sindicato patronal, ele só é obrigatório participar, só é obrigatório que a sua participação ocorra nas convenções. No acordo, não. No acordo, pode ser apenas uma empresa com o Sindicato dos Trabalhadores. Próximo dispositivo. Sétimo, o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. Não é porque você se aposentou que você não pode mais participar do sindicato. Não, claro que não. Você se aposentou, quer continuar com a sua atuação sindical? Pode continuar. Pode votar, pode ser votado, não tem problema, desde que você esteja afiliado, tá? Se você se desfilia, aí não tem como você participar. Próximo dispositivo. Oitavo, é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e se eleito, ainda que suplente, até um ano após o fim do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. O inciso 8º do artigo 8º da Constituição estabelece um direito que nós chamamos de garantia estabilidade do dirigente sindical. O que significa isso? Significa que os nossos dirigentes sindicais, ainda que suplentes, eles, se eleitos, eles terão estabilidade para poder pleitear direitos dos trabalhadores até o fim do mandato e mais um ano. Ou seja, quem são os dirigentes sindicais? Primeiro, os dirigentes sindicais, gente, e os seus suplentes, são aqueles trabalhadores briguentos do dia a dia de trabalho. São eles que discutem com a empresa melhoria de direitos. São eles que pleiteiam novos direitos nas negociações coletivas. São eles que discutem as necessidades de ter equipamentos de proteção individual, de melhorar o meio ambiente de trabalho. Como eles são as pessoas que brigam, que estão ali na linha de frente com a empresa, eles têm uma estabilidade. Estabilidade provisória no emprego significa a impossibilidade de que eles sejam demitidos salvo justa causa. As hipóteses de justa causa, elas estão lá na CLT e não se aplicam para a nossa prova. Mas só a título de conhecimento, a gente fala que a desídia no meio ambiente de trabalho, a prática de jogos de azar, a gente fala que situações como venda dentro da empresa que prejudique o próprio desenvolvimento da empresa, elas também geram justa causa. Então, te dei algumas hipóteses. Esse dirigente sindical, ele não vai poder ser, demitido, salvo essas situações e outras tantas que estão lá previstas na CLT. E qual é o prazo dessa impossibilidade de demissão? Desde o dia que ele se candidata e se eleito até um ano após o término do mandato. No momento, então, da candidatura, todo mundo que se candidata ganha estabilidade. Não pode ser demitido, salvo justa causa. No dia da eleição, aqueles que forem eleitos continuam com a estabilidade.
durante todo o mandato e até um ano após o seu término. Aqueles que não foram eleitos perdem a estabilidade naquele momento da eleição. Essa é a estabilidade do nosso dirigente sindical. Próximo dispositivo. As disposições desse artigo aplicam-se à organização de sindicatos rurais e colônia de pescadores, atendidas as condições que a lei estabelecer. O parágrafo único do artigo 8º vai falar pra gente que todos esses direitos sindicais que a gente viu não se aplicam apenas aos sindicatos, mas também às colônias de pescadores. Eu trouxe esse dispositivo aqui porque às vezes a gente não sabe, né, que as colônias de pescadores também têm esses direitos. Então fique atento para a sua prova. Elas também têm todos os direitos inerentes a um sindicato. Artigo 9º, mudando de dispositivo. Direito de greve. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo, sobre os interesses que devam por meio dele defender. O direito de greve, a gente já viu quando a gente falou lá do mandado de junção, né? Foi estabelecido na nossa Constituição e a Constituição diz que cabe aos trabalhadores o exercício desse direito e os modos de exercê-lo. Ou seja, como que o trabalhador vai exercer o direito de greve, como que esse trabalhador vai, gente, decidir sobre entrar ou não em greve. Cabe a ele, ao seu grupo de trabalhadores. Eles não podem, obviamente, forçar alguém a participar da greve, não podem, mas se eles se reunirem e decidirem que é o momento de fazer uma greve dentro do ambiente privado, eles podem, não tem nenhum problema. O que mais que a gente tem nesse dispositivo? Parágrafo 1º. A lei definirá os serviços e atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Já vimos que a lei já estabeleceu. Já temos uma lei privada que estabelece quais são os serviços inadiáveis, quais são as necessidades prioritárias da sociedade. Lembre que essa lei é só para os privados, que a gente aplica para os servidores públicos, até que venha uma lei específica para eles. Essa lei, gente, vai estabelecer as atividades importantes e elas não são relevantes para a sua prova, porque você sabe, mais uma vez, que a lei de greve não está no nosso edital, tá bom? O que mais a gente tem aqui? Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penalidades da lei. Todos os abusos ocorridos dentro do exercício do direito de greve, eles vão sim gerar penalidade para os trabalhadores ou para o próprio sindicato que estiver estimulando a prática desse abuso. Exemplo que eu falei já para você, forçar um trabalhador a participar da greve. Não é possível. Isso pode gerar multa para esse sindicato e para os trabalhadores que estão ali participando dessa greve. Depredar patrimônio público, depredar patrimônio privado, não é possível. Continuar a greve mesmo após a negociação coletiva, não é possível. Toda vez, querido, que a pessoa cometer um abuso dentro desse direito de greve, a lei aplica a ela uma sanção específica. O que mais nós temos? No artigo 10º, direito de participação em órgãos públicos. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Toda vez que nós temos um órgão público que debate direitos que são trabalhistas e previdenciários, nós garantimos a participação da sociedade neles. É isso que a gente vê no INSS, por exemplo, e também no Ministério do Trabalho e Emprego. Existem possibilidades da própria sociedade se manifestar dentro desses órgãos. Eles fazem muitas audiências públicas, consultas públicas para verificar o interesse da sociedade e para que elas estejam a par das discussões ali feitas. Quais são as possibilidades de atuação, como elas interferem, mais uma vez, não se preocupe porque não cai na sua prova de constitucional. Para finalizar direitos sociais, último dispositivo, artigo 11. Fala a Constituição: nas empresas com mais de 200 empregados é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. Esse dispositivo também foi regulamentado recentemente pela reforma trabalhista, mas a regulamentação para a gente não é importante. O que é importante a gente saber aqui que toda empresa que tenha mais que 200 trabalhadores, ou seja, 201,
vai precisar de ter pelo menos um trabalhador fazendo a conversa, fazendo essa intermediação interna entre trabalhadores e os diretores, gerentes, chefes, donos da empresa. Veja, não é uma comunicação com o sindicato, aqui não envolve o sindicato, aqui é uma atuação dentro da empresa. Aqui, querido, é para que esse trabalhador, ele leve os pedidos do grupo de trabalhadores para os dirigentes da empresa. Então, ele vai tratar sobre questões internas, como uniforme, como questões de ponto, como equipamentos de proteção individual, ou seja, interesses e desejos internos dos trabalhadores, para que os gerentes e os diretores consigam resolver esses problemas. Tudo bem? Finalizamos aqui direitos sociais. Foi ótimo estar com você e até a próxima com Nacionalidade. Tchau, tchau!